Bom dia, queridos. Senhor Deus abençoe a vida de cada irmão, de cada alma, de cada vida. Vamos hoje andar um pouco na Bíblia hoje. Acredito eu que eu vou falar menos, a Bíblia vai falar mais. Mas eu creio que os irmãos vão entender a palavra do reino de Deus. Em nome do Senhor Jesus, a paz e a graça do amor de Cristo e a misericórdia de Deus seja sobre a vida de cada irmão, trazendo transformação, trazendo renovo, trazendo purificação e trazendo compreensão daquilo a qual o Senhor Jesus te escolheu, né? Compreender o que o Senhor Deus quer da sua vida aqui sobre essa face dessa terra, nesse dia ainda que se chama hoje, perante a misericórdia do Senhor que tem nos alcançado. Elas não têm fim, são infinitas, inovam são a cada manhã. E se renovou hoje, querido, na sua vida, viu? Para você meditar, perguntar ao Senhor quais são os propósitos de Deus sobre a sua vida aqui nessa terra, né? Para você ser um canal de bênção na vida de outras almas, através de você ser casa, ser templo, de você estar na estrutura, na edificação da palavra de Deus, viu? Em nome do Senhor Jesus, graças a Deus. Vamos ler, meus irmãos, lá em Juízes, a continuação da palavra do reino de Deus, no capítulo 2, glória a Deus, que diz assim, irmãos: E subiu o anjo do Senhor a Gilgal, a Boquim, e disse: Do Egito eu vos fiz subir, e vos trouxe a terra que a vossos pais tinham jurado. E disse: Nunca invalidarei o meu concerto convosco. Enquanto a vós, não fareis concerto com os moradores desta terra. Antes derrubareis os seus altares, mas vós não obedeceste a minha voz. Por que fizeste isto? Pelo que também eu disse: Não os expelirei de diante de vós. Antes estarão as vossas costas, e os seus deuses vos serão por laço. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo se levantou à sua voz e chorou, pelo que chamaram aquele lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Bendito seja a tua palavra para todos santos eternamente, Jesus. Graças a Deus. A palavra de Deus nos ensina, irmãos, do anjo do Senhor, que veio repreender os israelitas, o povo rebelde, a qual ali, quando nós lemos aqui no capítulo 1 anterior, a possessão da terra, eles acabaram fazendo um concerto com os moradores da terra, com seus inimigos, com seus adversários. Acabaram se corrompendo, né? E a palavra nos ensina que o anjo do Senhor apareceu em Gilgal. Gilgal é uma palavra que vem do hebraico, que significa um ou mais de um lugar. E a palavra nos ensina que esse anjo que repreendeu o israelita, por amor dele, palavra, jamais eu invalidarei o meu concerto sobre vós, a qual eu falei para os vossos pais, mas vocês não nos obedeceram. Vocês acabaram consertando com seus adversários, acabaram não expelindo eles. E a palavra nos ensina aqui que o anjo do Senhor repreendeu de uma tal maneira que vieram a Boquim. Boquim é uma palavra que vem do hebraico, lamentação. A palavra nos ensina que eles choraram quando vieram essa repreensão do anjo do Senhor naquele lugar. E não parou por aí. A palavra fala que quando Josué, servo do Senhor, morreu, a palavra nos ensina que eles acabaram se corrompendo de uma tal maneira que eles não conheceram o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. A palavra nos ensina que eles se esqueceram dos feitos do Senhor Deus, porque eles se corromperam com aquela nação, porque eles se corromperam com seus inimigos, acabando fazendo concerto, em vez de expelir eles para fora da terra, em vez de colocar eles para fora do arraial, né, conforme o Senhor Deus tinha falado, instruído a eles, não, eles infelizmente fizeram concerto com os filhos dos estranhos, das nações estrangeiras. E olha o que nos ensina a palavra do Senhor. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tão pouco a obra que fizera a Israel. Então note que aquela geração que houve, que foi embora das 12 tribos, que veio outras novas gerações, através deles se misturarem com os adversários, a fazer concerto com os adversários, com os inimigos. A palavra ensina que sobre essas outras gerações veio que não conhecia ao Senhor, não conhecia ao Deus de Israel. E a palavra nos ensina que veio a ira do Senhor sobre a vida deles. De tal maneira a ira do Senhor veio, porque eles serviam a Astarote, deuses dos Sidônios, Astarote, deusas dos Sidônios, e serviam também aos Balaíns, ou seja, a Baal,
ao pai dos Balaíns, de todos os deuses desse mundo. E a palavra nos ensina que o Senhor Deus o entregou nas mãos dos roubadores. E a palavra nos ensina que os roubadores o oprimiam, os roubadores faziam dele escravo, eles se oprimiam e eles ficavam angustiados. E Deus é tão bom que nessa época levantou juízes. E sobre cada juiz que o Senhor Deus levantou, para ali, quando o Senhor Deus ouviu o gemido deles, as opressões deles sobre os roubadores, a palavra nos ensina que mesmo assim ele continuou se rebelando. Imagina aí um Deus tão bom. Olha bem, no versículo 16 do capítulo 2, que diz assim: E levantou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos roubadores. Porém, tão pouco ouviram ao juiz. Antes se prostituiu após outros deuses, e encurvaram-se a eles depressa, e se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, ouvindo os mandamentos do Senhor, mas eles não fizeram assim. E quando o Senhor lhe levantara juízes, o Senhor era com o juiz e o livrara da mão dos filhos de Israel. Todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se arrependia pelo seu gemido, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Note que os roubadores, ali, quando o Senhor levantou juízes, a palavra nos ensina que eles continuaram se rebelando, mas mesmo assim, pelo amor que o Senhor Deus tinha a eles, o Senhor Deus continuava a exercer juízes, a direcionar eles no caminho que deveria ser andado. A palavra juiz significa ser a balança de Deus, a correção de Deus, o amor do Senhor, para nós andarmos no alinhamento do caminho da santa palavra de Deus. E a palavra nos ensina que mesmo assim eles continuaram rebelando contra a palavra do Senhor, se corrompendo novamente com os Balaíns. Essa foi o primeiro passo do corrompimento deles. E não parou por aí. A ira do Senhor veio sobre a vida deles. Olha o versículo 20. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: Porquanto este povo ultrapassou o meu conserto, que tinha ordenado a seus pais, e não deram ouvido à minha voz. Então a palavra nos ensina que o Senhor guardou 5 príncipes ali dos filisteus. E a palavra nos ensina que guardou para essa nova geração que não conhecia o que era guerra em Canaã, para que ele conhecesse os seus feitos, as suas ações. Novamente uma ordenança de Deus, novamente começando tudo de novo, para ver se eles obedeciam ao Senhor Deus e temia ao Senhor Deus que fez o céu e que fez a terra, perante ter tirado eles daquela opressão das mãos dos roubadores. E a palavra nos ensina, no capítulo 3, estas, pois, são as gerações que o Senhor deixou ficar para por elas provar Israel, a saber, todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Aí o Senhor Deus deixou os cananeus, os filisteus, e o Senhor Deus deixou do lado ali os arqueus, os heveus, os jebuseus e os perezeus. Esses 5 príncipes desses filisteus, o Senhor Deus deixou guardado ali para provar novamente aos filhos de Israel, para ver se eles obedeciam à palavra de Deus, para ver se eles buscavam novamente a buscar conserto. Mas a palavra de Deus nos ensina quando ele entregou ao rei de Cusã, rei da Síria, Cusã-Risataim, rei da Síria, a palavra nos ensina que eles fizeram pior ainda. A palavra fala que eles se viram novamente a Astarote. Olhe bem, aqui no versículo 6. Tomaram suas filhas para si por mulheres e deram aos filhos deles as suas filhas, e serviram a seus deuses. E os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e serviram aos Balaíns e a Astarote. Note que novamente eles se rebelaram contra o Senhor, a segunda rebelião, depois dos roubadores e o Senhor Deus ter levantado juízes. E a palavra nos ensina que eles passaram 8 anos servindo ao rei Cusã-Risataim, rei da Síria, né, de Mesopotâmia. Passaram 8 anos, irmão, sendo escravizados. E o Senhor Deus, a palavra nos ensina que eles começaram a clamar o nome do Senhor, invocar o nome do Senhor, e o Senhor levanta um libertador, né, que é Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb. Aquele mesmo que ali Caleb escolheu: quem dentre vós se levantar contra o meu povo, contra essa nação, então eu darei minha filha por mulher. E a palavra ensina que foi Otiniel também que tinha se levantado. Note no capítulo 1, no versículo 12. E disse Caleb: quem feria a Queriate, Sefe, e a Tomar, lhe daria a minha filha Áquisa por mulher. Então, quem se levantou? Filho, por favor, Miguelzinho, por favor. Então, quem se levantou mais uma vez para que ali viesse a livrar os filhos de Israel, né, foi Otiniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb. E a palavra nos ensina que de tal maneira o Espírito pegou ele, de uma tal maneira que ele era varão, que era esquerdo, a palavra nos ensina.
que aquele rei que ali estava no camarote dele, numa câmara fria, se aconchegando, né, descansando, e a palavra nos ensina que ele entrou dentro do camarote do rei Risataim, rei da Síria, de Mesopotâmia. Ele levantou-se, olha bem no capítulo 2, no capítulo 3, melhor dizendo, no versículo 20, diz assim: E Eude entrou no cenáculo fresco, que o rei tinha para si só, onde estava sentado, e disse Eude: Tenho para ti uma palavra de Deus. E levantou-se da cadeira. Então Eudes estendeu a sua mão esquerda e lançou a mão da espada da sua coxa direita e lhe gravou no ventre. Esse aqui já foi Eudes, outro libertador de Deus. Depois que veio Otiniel, libertando-se da mão, então, assim, do rei da Síria, Risataim. E a palavra nos ensina que o rei Risataim oprimiu por 8 anos. E Eudes e Otiniel, melhor dizendo, veio ali vindo um tempo de abundância por 40 anos. E os filhos de Israel repousaram, né, na abundância, na palavra de Deus, através do libertador Otiniel. E a palavra nos ensina que veio o rei de Eclon. O rei de Eclon, rei dos Moabitas, Eclon, rei dos Moabitas, novamente escravizando aos filhos de Israel, porque a palavra ensina que eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Olha o versículo 12. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor esforçou a Eclon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi ferir a Israel, e tomaram a cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eclon, rei dos Moabitas, 18 anos. 18 anos sobre o rei dos Moabitas, sobre Eclon, rei dos Moabitas, ele escravizou os filhos de Israel novamente por 18 anos. E o Senhor Deus levanta Eudes, né, um libertador, um varão também temente a Deus. E a palavra nos ensina que a terra novamente sossegou perante Eudes 80 anos. Olha bem no capítulo 3, no versículo 30, diz assim: Assim foi subjugado Moabe naqueles dias, debaixo da mão de Israel, e a terra sossegou 80 anos. Depois foi Sagar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma guilhada de bois. E também ele libertou a Israel. Aí depois de Eudes, veio Sagar, libertando também o povo de Deus da escravidão. Ele sempre fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Note que aqui sempre havia uma queda. Notamos sobre os dias de hoje, sobre os cristãos, os evangélicos, os crentes, nos dias atuais de hoje, nós conhecedores da palavra. Às vezes nós se desviar do caminho do Senhor, da presença de Deus. A palavra ensina que quando nós caímos nessas coisas, logo nós distanciamos do Espírito Santo de Deus. Nosso espírito fica fraco, não tem mais vontade para orar, não vai mais à igreja, não busca mais a palavra do Senhor, não medita mais, não tem mais obediência, temor e tremor na palavra de Deus por onde anda, nem em casa, nem em nenhum outro lugar que a pessoa tenha. Aí significa chamar o desviado. Então, notamos nos dias atuais de hoje, a mesma coisa era eles. Eles serviam aos outros deuses. Ou seja, a pessoa volta ao estádio de santificação lá na mínima, porque atinge o espírito, a alma e por último o corpo. O que é o corpo? A carne, onde habita o pecado. E aí volta às práticas do pecado. Por isso que é fácil de você conhecer nos dias atuais de hoje. Aquele que está fraco, aquele que está permanecendo na fé e aquele que está desviado totalmente, né, perante essas quedas que vêm. Assim não era diferente anterior. E também nos dias de hoje nós conhecemos através da palavra de Deus. E a palavra nos ensina, aqui no capítulo 4, que o Senhor Deus levantou o rei Jabim, através dele ter desobedecido a palavra de Deus. Olha bem. Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. E vendeu o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã. Reinava em Azon, e Cícera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Aroset, Agoim. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro. Por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. E o Senhor levanta Jabim, rei de Canaã, e oprimia os filhos de Israel por 20 anos. Meus queridos, está terminando a palavra do reino de Deus. Espero que na próxima continuidade nós compreendamos aqui no capítulo 4 de Juízes a palavra do Senhor Jesus. Damos continuação na parte 3, viu? Em nome do Senhor Jesus, amém. Que o Senhor Deus abençoe a vida de cada alma. Em nome do Senhor Jesus. E graças a Deus, amém.